Estamos no ar, minha gente. Tá no ar mais um Donos da Bola, naquele brinquedinho que eu tô falando com todo mundo. É um dia a mais, é tipo o Grêmio, entendeu? Um jogo a mais, uma partida a menos. Na Série B do Campeonato Brasileiro. E você com reserva aqui, porque o titular tá de férias, Leonardo Meneghetti tá curtindo sua casa em Gramado, fazendo churrasco, mandando, aliás, ô Pedro, depois bota aquela imagem do Meneghetti fazendo seu churrasquinho lá, pra galera entender o que tá fazendo o chefe nessas horas. Mas a gente tem que trabalhar, tem que bater um papo com vocês, então coloca na tela a enquete do programa, que tá lá no nosso canal do YouTube. Você vai lá na aba Comunidade, tem lá vídeos, playlist, do lado Comunidade, e tu pode votar. Com a volta do Wanderson, o que o Mano Menezes tem que fazer? O que o Mano Menezes tem que fazer? PH e Wanderson tirando o centroavante? Boa essa, hein? Quem é PH? Explica para as pessoas. Pedro Henrique. Pedro Henrique e Wanderson tirando um meia? Apenas Pedro Henrique titular? Apenas Wanderson titular? Eu já tenho meu voto aqui, mas não vou falar. Não vou falar, vou esperar pro debate, porque agora eu quero o Tiger Junk. É o Tiger Junk? É o Tiger Junk? Não acredito. O Tiger Junk voltou, meu. Mas o que é isso, cara? O Tiger Junk voltou. O Tiger Junk voltou. O Tiger Junk voltou. Agora já me irritei, lembrei e me irritei. Faltou um pouco de cuidado com a barba, que tá mal feita, mas tá tudo certinho. Não, amanhã eu volto eu tô voltando pra civilização aos poucos, tá? Hoje eu saí da caverna, assim, abri a porta, vi aquele raio de sol no meu olho aí, a barba tá mal feita. Amanhã prometo estar mais alinhado, tá, Baldasso? Pra poder agradar também os teus olhos, que é o meu objetivo. Tá bem. Só uma dúvida, tu tava no departamento médico, é isso? Estive positivado. Mais uma vez. Estive positivado pra Covid, cumpri minha quarentena uma semana certinho. Sabe qual é o apelido dele na empresa? Hoje tô liberado. Sabe qual é o apelido de Tiger Junk? Douglas Costa. Douglas Costa. Ô, Ribeiro Neto, tu já fez uma avaliação e não joga nunca. Tu já fez uma avaliação sobre o custo-benefício dele, tal qual tu faz do Jeromel e do Kahneman? A do Tiger Junk é altissimamente positiva. Por quê? Porque não importa o quanto ele está aqui, e sim o que ele rende. Sabe, lembrou? Agora Douglas Costa. Não te esquece disso durante o dia. Temos aqui a repetição. Rapidamente, temos a repetição da história neste programa. Tiger Junk é Douglas Costa e depois dessa manifestação, Ribeiro Neto é Denis Abraão. Não faz isso com o Ribeiro. JB, eu não vou deixar de fazer isso com o Ribeiro. Tu sabe que é meio... Eu vou fazer assim, ó. JB, tu sabe que é 12h40 e tu não abriu o programa. Vamos trabalhar. Dá a escalação do time do Grêmio que joga hoje, Tiger Junk. Hoje, contra o Brusque, lá em Brusque, JB. A gente vai colocar na tela a escalação do Grêmio, do técnico Roger Machado, que busca, mais uma vez, se consolidar no G4 da competição. Gabriel Grando é o goleiro, a defesa do Rodrigo Ferreira, Bruno Alves, Jeromel e Diogo Barbosa na lateral esquerda. Meio campo, Vijaçante e Bitelo, os dois volantes. Uma linha de 3 meias, com o Biel, o Campaz e o Ferreira na frente, o Diego Souza, sem grandes novidades. Esse é o time do Grêmio para encarar o Brusque hoje. A ideia é tentar manter esse clima de tranquilidade que o Grêmio trouxe bastante na chegada lá em Brusque, e uma vitória hoje pode ajudar bastante nisso, JB. Antes do CCD, eu quero dizer que esse time aí, esse jogo hoje tem um caráter emocional. Qual? É o último time do Grêmio desse jeito. Vocês notaram isso? É verdade. O time do Grêmio joga o terceiro hoje, jogo, né? E curiosamente é o terceiro jogo com esse conceito, né? Mas ele vai mudar, ele não será mais esse o time do Grêmio. Por quê? Porque vão agregar 3 novos jogadores, alguns vão se recuperar de lesão. Então, quem gosta desse time aí, aproveite, porque é a última vez que nós vamos ver. Sabe Ribeiro, que eu fiz esse raciocínio aí e acho que é interessante que tu levante, porque o Grêmio tem hoje uma equipe que conseguiu trazer para o torcedor tranquilidade. Isso. A gente falou dos últimos 2 jogos, os 2 últimos jogos do Grêmio deram confiança ao Grêmio. O Grêmio conseguiu. Hoje a expectativa é de vitória, né? A expectativa do torcedor é que o Grêmio consiga finalmente uma vitória fora de casa. Nós sabemos da dificuldade. Nós sabemos, por exemplo, que hoje talvez o Grêmio enfrente o estádio mais acanhado. Hoje é gauchão. Hoje é muito típico de gauchão, acho boa lembrança. É um estádio mais acanhado, Baldasso. Nós estamos falando de 5 mil torcedores, um gramado que não é dos melhores. Então hoje é o jogo mais gauchão de todos os jogos. Só que o Grêmio vem dessas vitórias e hoje o Benfica usou uma expressão no Atualidades 1 que ele diz o seguinte: é o jogo pela tranquilidade.
Porque ontem o Sport já teve dificuldade, o Grêmio vencendo hoje, o Grêmio vai ficar longe do quinto colocado, longe mesmo. Vai entrar o segundo turno longe do quinto colocado, o que dá tranquilidade. Mas eu fecho contigo totalmente. O Grêmio vai começar um novo trabalho, ou pelo menos uma nova construção de time, sobretudo a partir da entrada de Lucas Leiva. Quem já andou de avião e está assistindo aí vai entender o que eu estou dizendo. O avião, em determinado momento, ele atinge a altitude, o nível de cruzeiro, que eles chamam, né? Que é tu tá na altitude correta e por muitas horas vai estar nessa altitude sem fazer mudança de rota e nada, tanto que o piloto do avião liga o piloto automático, levanta, vai tomar um negocinho e tal. O Grêmio chegou nisso. O Grêmio estava até agora na subida do avião, quando ele sai da pista e levanta, e vem os pássaros que dão na turbina, e vem a nuvem que balança tudo, tal. O Grêmio estava nisso. O Grêmio chegou na altitude cruzeiro. Para dar algum problema na altitude cruzeiro, só se o Grêmio fizer alguma coisa de muito errado a partir de agora. Mas tem uma coisa que eu vou de novo, hoje eu estou muito emocional, né? Tem uma coisa que eu discordo da expressão do Benfica e que tu embasaste. Eu acho que o Grêmio adquiriu, como disse o Baldasso, essa tranquilidade. Então, o jogo de hoje tem muito pouco para ser conquistado em termos de tranquilidade. O que ele pode ser conquistado é mais tranquilidade. Ou perder a tranquilidade. Não, aí é que tá, eu discordo disso. Vamos admitir o seguinte, o Grêmio, porque o futebol é assim, né? Daqui a pouco, num jogo, tu tem assim, o cara vai expulso aos 2 minutos, tem um pênalti, um jogo de futebol acontece. Mas é que Ribeiro... O Grêmio criou, Baldacinho, uma gordura que lhe possibilita sobressaltos. E aí é que vem o grande X da questão. Quando tu tem essa gordurinha que te coloca à mercê de problemas, sem que isso seja radicalmente nefasto, tu joga com maior naturalidade. Entendeu? Então o Grêmio hoje vai para o jogo mais difícil, de gauchão, é muito mais físico do que qualquer outra coisa. Mas vamos admitir assim, deu tudo errado, 2 jogadores expulsos, o VAR não funcionou, perdemos. O Grêmio se perder hoje não é tragédia nenhuma, porque ele criou uma gordurinha. Eu não concordo contigo. Isso faz o time ir jogar com naturalidade, entendeu? Deixa eu dizer o seguinte, o Grêmio pode... Se o Grêmio perde a partida de hoje, o reflexo na tabela é 0. O Grêmio não tem nenhuma aproximação significativa de ninguém na tabela. Isso é verdade, isso não deixa de ser uma tranquilidade. Só que o Grêmio, há não muito tempo, vivia uma turbulência importante. Se o Grêmio perde uma partida contra o Brusque, certamente começa a estremecer. Eu vou te explicar porque o próximo jogo do Grêmio é em casa, começa o segundo turno, com reforço, um outro ambiente. Eu entendo, sabe? Eu entendo, Ribeiro. Só que tem um componente apenas que não foi agregado na Série B do Grêmio. Que é a atuação fora de casa. Então, quando eu falo da tranquilidade, o Grêmio ganhou um jogo fora de casa. No primeiro turno, o jogo é ruim pra foi o jogo fazer contra o análise, Operário, vocês vão lembrar o jogo contra o Operário, não é bom o jogo contra o Operário. É ruim. E o Grêmio ganha, faz um gol e tal, ganha 1-0, e de lá pra cá o Grêmio foi pro Vila Nova, foi mal, o Grêmio foi com qual foi o outro time que o Grêmio foi muito mal também, empatou com o CSA, foram jogos ruins do Couto e Ituano, o Grêmio tem um monte de jogo ruim. Estaremos às 18 horas. Isso aí, E tu vai dizer, tu não vai ver um jogo bonito. Eu vou comentar com quem hoje? Se não me engano, com o Luiz Henrique Benfica. Boa. Tu não vai ver um jogo bonito hoje, porque o jogo tu já sabe que não vai ser bonito, por tudo aquilo que tu já falou. Isso é tu que tá dizendo, pra mim todos os jogos do Grêmio são bonitos. Não é. Tu tá dizendo que não é bonito porque tu sempre vai secar o Grêmio nas tuas relações. Não sou secar, aliás... Então, o jogo do Grêmio vai ser muito bonito hoje. Sabe quem é que vai ser o grande nome? Foca, abaixa aí, foca hoje eu vou fazer uma ode... O que é isso aqui, CCD? O que é isso aqui? É uma azul, jaqueta, preto e branco. Uma jaqueta de couro. É uma jaqueta de couro. De couro não, eu trouxe em homenagem ao eu queria eu queria uma jaqueta diz, hoje eu vou fazer uma ode a Fabiano. Só para o ponto tá me avisando aqui, Pedro Oliveira, né? Pedro Oliveira. Tira o ponto. Tira o ponto, não nos interessa. Tá me avisando aqui que é Sinote na jornada contigo hoje. Muito bom. Já tenho com quem brigar. Obrigado, Pedrinho. Já tenho com quem brigar. Pedro que foi muito bem ontem no lançamento do livro, ele era para ser no centro, ele apareceu no Moinhos de Vento. Ele acertou, ele só errou o brechó. Ele só errou o lugar. Mas eu vou fazer uma ode a Fabiano Baldasso Muito obrigado. Porque o grande nome do jogo hoje, tu levantasse.
E o grande nome do jogo hoje vai ser Campaz. Hamilton Campaz. Meia articulador, que perdeu peso, é verdade. Deu uma Difícil ser ele hoje, né? Por quê? O jogo físico que nós vamos ter, é difícil ser ele o melhor em campo. Tá, mas qual o problema do físico? O problema dele não é físico, o problema dele é tático. Tá. Ele é forte, pô. Campaz vai ser o nome do jogo em cima de um pedido feito por ti. Jogar então de meia. hoje eu vou te homenagear na live da Rádio Bandeirantes logo depois do jogo. Eu fico vou feliz. fazer uma ode a Fabiano Eu Baldasso. fico feliz porque as pessoas costumam lembrar só quando a minha opinião é furada. E algumas vezes realmente é. Difícil, difícil. Algumas vezes até Mas faz acontece. tempo, Mas faz tempo. o Campaz, quando começaram a enfiar o Campaz em tudo que era a ponta do time do Grêmio, eu disse, o Campaz é meia armador. O Ribeiro Neto berrava, gritava, tá aí, é meia. Tu queria o Campaz do Inter? Cara, ele é bom jogador. Eu acho... Sei lá, de repente seria banco. Lembra da pergunta Não, mas que aí ela- trancaria o Estevão. Não queria. Lembra da pergunta aquela qual jogador de um jogaria no outro? Em algum momento era complicado isso. Hoje eu tô em baixa, né? Ah, cara, hoje eu acho que jogaria no Jeromel, jogaria no Inter. Jeromel jogaria E no o Inter. Lucas também. Sim, tá. Diego Evidente. Souza. Hã? Diego Souza. Cara, o Diego Souza na área é melhor que os centroavantes que eu tenho, né? Mas é muito pouco. Agora né? eu vou na polêmica, porque a gente vai falar do Wanderson na sequência. O Ferreira jogaria? Claro que não, né, cara? Eu tenho o Wanderson, eu tenho o Pedro Henrique. Não, por favor. É uma disputa interessante, Pedro Olha, Henrique Ferreira. é polêmico isso aí, tá? Não. Gostamos, arranca. abrimos Não arranca. uma discussão importante, como sempre, né? A gente gosta de uma A gente gosta de uma polêmica. Ô, Tiger Jank, o Wanderson tá de volta? Ele está de volta, JB. Ontem ele participou normalmente da atividade no CT Parque Gigante. Ele treinou com os jogadores que não atuaram na partida contra o Atlético Paranaense, fez gol inclusive, e hoje deverá mais uma vez participar da atividade que será com os portões fechados nessa tarde no CT Parque Gigante. Só que, calma, o Wanderson não vai ser titular nessa quarta-feira contra o São Paulo. Ele está ainda se recuperando e recuperando a melhor forma física por conta da lesão muscular que ele teve. A tendência é que ele jogue apenas alguns minutos na partida dessa quarta-feira e seja preparado ao longo dos próximos jogos, pensando no dia 4 de agosto, quando o Inter enfrenta o Melgar. Então, para quarta-feira, Wanderson, ainda banquinho, entra talvez no segundo tempo, mas já está à disposição e essa é uma grande notícia para o Mano Menezes. Eu quero já colocar a enquete, já que o Wanderson tá de volta, vamos colocar a enquete aí no programa, no ar, porque eu acho que vale o debate. Eu já vou votar. Vou votar, aproveitar que hoje eu vou puxar o tapete de todo mundo. Tô apresentando o programa. Vai lá na aba Comunidade, no YouTube, os donos da bola RS. Quem o Mano Menezes deve escolher para ataque? Pedro Henrique e Wanderson, tira um centroavante. Pedro Henrique e Wanderson, tira um meia. Apenas Pedro Henrique e apenas Wanderson. Eu jogaria sem centroavante, Baldasso. Eu vou para dentro deles do jeito quem? que der e eu vou com um ponto aqui, ó. O Pedro Henrique indo pela ponta direita, fazendo jogada, bem, cruzando. O Wanderson entrando na área, na diagonal. Tem E duas- vamos na Só um velocidade dos pouquinho. caras. Tem duas opções ali que é com os dois. Qual dos dois? Tu tira o centroavante ou tu Tiro tira o meia? centroavante, eu disse, eu tiro Tira o centroavante. centroavante? Então tá, vamos lá. A minha opinião não interessa. Sabe por que a minha opinião não então, interessa? ô, César Cidade, A minha- fala aí. Não, calma lá. A minha opinião não interessa. Porque a mim interessa, neste momento, respeitar o que o Mano Menezes gosta de fazer. Tá? E ele tem todo o crédito para que o torcedor confie no que ele gosta de fazer. E neste caso, o que ele gosta de fazer impede que joguem Wanderson e Pedro Henrique juntos. Não vão jogar juntos. Tá? O Mano Menezes joga com centroavante e joga com meia vindo de trás. Pedro Henrique e Wanderson só vão estar juntos no mesmo time numa situação ocasional. Então, Wanderson titular. Isso é outra coisa. Nós passamos por bons momentos sem o Wanderson, né? Contra o Colo-Colo e tal. Só que o Wanderson continua sendo o nosso melhor atacante. Eu sei que a grande maioria gostaria, e eu também, de ver o Wanderson e o Pedro Henrique juntos. O Mano Menezes não joga com dois pontas abertos. Então vai ser o Wanderson titular, um centroavante, e o Pedro Henrique vai esperar no banco de reserva. E aí, Ribeiro? Cara, eu vou dizer assim, eu não vou fazer polêmica, porque eu já manifestei em outra oportunidade a minha opinião, que vai ao encontro do que disse o Fabiano Baldasso. O Mano não vai jogar assim, e eu acho que para um equilíbrio de time, essa história que vamos para dentro dele não existe mais. Esse negócio que não existe. Então, ocasionalmente, dependendo da circunstância do jogo, dependendo da característica do adversário e tal, aí pode acontecer. Mas não vai acontecer na regra. Então, na regra, ele vai escolher um dos dois. Hoje, o melhor é o Wanderson vai ser o titular. Se fosse o Medina, jogariam os dois. Que o Medina jogava com dois pontas. Nós vamos viver mais uma vez aqui uma discussão que foi recorrente
quando o Grêmio tinha Everton e PP. Ah, me lembro. Por que essa discussão? Porque um time é feito de conjugações de características. Que bonito isso aí. E o Wanderson e o Pedro Henrique têm características semelhantes. E eles entregam para o time situações semelhantes. Um de cada lado, é verdade, mas entrega situações semelhantes. E o Mano não vai utilizar, me parece, eu acho que o Baldasso tem razão nisso, 2 extremas abertos que tem na vitória pessoal a principal característica. Talvez ele tenha que ter, de um lado, um jogador que faça mais composição, mas que bom para ele que consegue ter 2 jogadores com... Não tinha nenhum. Não tinha ninguém, agora tem 2. E como a gente reclamou aqui, como a gente pediu aqui isso. E 2 de vitória pessoal, de vitória pessoal, só velocidade. De jogadores de vitória pessoal. Então, me parece que o Mano não utiliza, e eu acredito que ele vai continuar jogando com o centroavante, e o Pedro Henrique vai ser banco do Wanderson, e vai ser uma solução importante para o segundo tempo. A discussão está aberta e ela é muito parecida com o episódio que o Renato utilizava o Everton. Nós pedíamos aqui que ele utilizasse os 2, o Everton e o PP, e ele usava o Alisson, que era um cara que tinha maior capacidade de recomposição. Então, nós vamos viver a mesma conversa a partir de agora. Porém, ao teu favor, a favor da tua opinião, João Batista Filho, há de se dizer que em determinados momentos isso aconteceu. Nesse desespero que vive o Inter de não ter um centroavante que resolva a situação, vocês vão lembrar que em vários jogos, não digo vários, mas 2 ou 3 jogos, o Mano Menezes entrou em campo com o Wanderson pelo lado esquerdo, com o David, não de centroavante, mas pelo lado direito, e com o Alan Patrick chegando como um falso 9. É mais meio espaço, entendeu? Mas aconteceu. Só tu acha que existe meio espaço. Ninguém fala essa palavra. Cara, meio espaço é uma... Você me admira. JB, mas tem uma característica do David que esses jogadores, tanto o Wanderson quanto o Pedro Henrique, não tem. Qual? Que é o David consegue transitar sem a bola. Eles são jogadores que precisam da posse para partir. Pegando o Ferreira como exemplo. E realmente, Ferreira é um jogador que precisa da bola. Isso aí. O David, inclusive, é melhor quando ele transita sem a bola, porque quando a bola chega é um problema. Quando ele transita com a bola, tem uma transitando sem a bola é uma maravilha. Eu não seria tão... Ele foi bem no Fortaleza, ele já teve bons momentos no Inter. Ele custou os 11 milhões de reais que eu traria o Benedetto agora. Isso aí me lembrou muito um antigo comunicador, que certa vez os caras falavam, não, estão brigando pela segunda bola, e ele disse, eu nunca vi essa segunda bola em campo. Isso aí, é bom explicar para o nosso seguidor, para o nosso telespectador, que o futebol, as regras são basicamente as mesmas, mas a nomenclatura vai mudando, né? Tu vê aí alguns treinadores, como o Roger, Tite, né? Falando de uma outra maneira, coisas que tinham um outro nome. Isso, né? O quebrador de linhas. Quebrador de linhas é o cara que dribla e atravessa as linhas. Hoje é profundidade, hoje é a tal da amplitude, né? Então, o terceiro terço. Aquela coisa que está tornando o futebol uma coisa chata e que eu combato todos os dias, né? Então, o meio espaço é esse jogador, né? Que era o Alisson, que era o Ramiro, que era o Nicão. Descobri então, é o jogador aquele que todo mundo quer fora do time, é o meio espaço. Não é o meio espaço, é o cara que compõe entre a estrela e o meio. Que ele fica numa faixa de campo que ele constrói nas duas situações. Esse é o meio espaço que se você não sabe, está na nomenclatura moderna do futebol e eu estou aqui ajudando vocês. O Campas, tu definiria como? O Campas é meio espaço. Meio espaço. É meio espaço, embora ele não saiba disso. Às vezes ele está no espaço. Sabe quem é o Campas? Eu vou te dizer quem é o Campas no time do Internacional. O Campas é o Maurício. Pode ser. Maurício é meia, que cai pelo lado, no meio espaço. O Campas é o Maurício. Eu considero o Maurício meia. Eu estou finalmente aprendendo o que é um meio espaço, porque o Ribeiro Neto diz que todas as pessoas que falam sobre o futebol um pouquinho mais, tentam esse linguajar mais moderno, ou tudo mais, rebuscado, falam meio espaço, mas eu nunca vi outra pessoa, além do Ribeiro Neto, falar sobre meio espaço. Aliás, Taigua, já traz o assunto Campas, e tu já ouviu alguém falar sobre meio espaço nos teus debates usuais, assim? Já, Ribeiro Neto, eu ouço falar bastante. Vamos ouvir o presidente Romildo Bolzan Júnior, JB, falando sobre o Campas, porque com a abertura agora oficial da janela de transferências, né, que está valendo desde ontem, e a possibilidade de novas contratações, o Grêmio em determinado momento especulou bastante a chance de contratar um meia. Se falaram em alguns nomes, inclusive. Mas o presidente Romildo bateu o pé e disse que o meia não vem, porque o meia está em Porto Alegre.
e é Campaz. E a gente ouve o presidente falando sobre isso. Se o Campaz jogar daqui para frente ou jogar mais do que jogou, está mais do que comprovado que não há necessidade disso. Só vai ter um jogador potencializado quando efetivamente tiver isso que o Roger acabou de dizer, o modelo estiver ajustado. E hoje tu viu um Campaz jogando pelo lado direito, armando pelo lado direito, armando pelo lado esquerdo, cobrindo, defendendo, cercando. E principalmente num jogo de triangulação, a melhor partida que ele realizou no Grêmio foi essa partida de hoje. O Tassiano está chegando, também cumpre essa função. O Roger já jogou nas 2 últimas partidas, quem é que o Roger botou? Pedro Lucas. Porque também tem uma expectativa em relação a esse jogador. Então vamos com calma, né? O que nós temos para... Eu tenho convicção, certeza, e externo isso publicamente há bastante tempo, que o que nós temos aqui é mais do que suficiente. É só dar confiança para esse elenco que ele vai chegar no objetivo que a gente precisa. Ô Jefferson, fica aí, segura um pouquinho, Jefferson. Que história é essa que tu estava me cornetando esses dias quando a gente estava lá na Serra Gaúcha, em Veranópolis, né, Ribeirão? Venâncio Aires, como é que é? Nova Petrópolis. É, Nova Petrópolis. Eu sei que é Nova Petrópolis. Que história é essa, Jefferson? Não estou sabendo de nada. Não tá sabendo de nada? Não estou sabendo. Não, a galera no chat me contou que tu tava lá mandando abraço pro Einstein e tudo mais. O Einstein sim. Não, o Einstein é um amigo pessoal meu. Aliás, Einstein, um grande abraço para ti. O Einstein é amigo pessoal. Que beleza, mãe. Que beleza, mãe. Que beleza os donos da bola. É que nem o Ataliba do Argel, lembra? Do Ataliba, o Vaguinha viu o Argel discutindo com o torcedor, aí o Vaguinha foi lá, pressionou o Argel, não, o Ataliba, um amigo, o Ataliba. Qual é o nome dele? Ataliba. Grande Vaguinha, monstro da reportagem. Olha só, Campaz por Francisco Ribeiro Neto. Bom, eu até entendo que o Grêmio esteja aproveitando esse momento onde o coletivo está crescendo. Eu já dei o meu diagnóstico, que é basicamente porque o Grêmio conseguiu, né, se assentar como ele é, ou seja, um time grande, com um orçamento grande, com menores jogadores, e que tem que patrolar os adversários inqualificáveis que ele enfrenta. Dito isso, vamos ser pragmáticos. O Grêmio melhorou, o futebol coletivo melhorou e com ele melhora as individualidades. O que eu estou achando é que o Grêmio está vendendo para externamente algo que não é uma grande verdade. Na minha opinião, o Campaz, que, vou fazer justiça, tá? Perto do que era quando chegou, melhorou consideravelmente. O Roger está tendo um trabalho danado para fazer ele ser um jogador mais participativo, para ele ter algum conhecimento de jogo sem a bola, coisas assim que o futebol coletivo exige. Que o Campaz, quando chegou, parecia que não tinha noção nenhuma de como era. Ainda assim, eu sou obrigado a avaliar o custo-benefício. Pelo que ele custou ao Grêmio, o que nós estamos vendo agora do Campaz, gente, é assim, ó, são assim, peanuts. É algo assim que não é 10% do que ele valeu, do que ele vale. Deixa eu só dizer. Sabe? Então, eu não vou entrar nessa, tá? Eu não vou cair nessa história. O Campaz está longe, muito longe do aceitável para que ele custou. Se ele tivesse custado 300 mil, aí tudo bem. Mas não é. Ele foi a contratação mais cara da história do Grêmio. Vamos lá, tentando participar um pouquinho do programa aqui para dizer para vocês o seguinte, tem que pegar o contexto todo. O primeiro a tentar o Campaz no Rio Grande do Sul foi o Inter. Lá no meio da pandemia, quando ele jogou contra o Inter aqui pelo time dele, na Libertadores da América, o Inter tentou ele porque ele é a grande revelação do futebol colombiano, um jogador de qualidade no meio campo. O Campaz chega no Grêmio, no pior momento da história do Grêmio, numa bagunça que o clube vivia e ainda está tentando sair dela, tendo que entrar no campo e resolver, porque foi isso que aconteceu ano passado. O Romildo contratou o Campaz, jogou o Campaz no meio do campo e diz resolve. E o guri, que é guri ainda, o guri que vem de um país que historicamente não tem obediência tática, não é um país que tem a cultura tática, o país de onde ele veio, então todas as dificuldades foram impostas. Eu garanto para vocês aqui, e não tenho medo nenhum de errar, o Campaz é um belo jogador de futebol, que ainda não rendeu o que pode render no Grêmio. O Campaz não é definitivamente um mau jogador. Eu quero caminhar junto com o que está dizendo o Baldasso pelo seguinte. No ano passado, o trabalho do Grêmio foi tão incompetente. O senhor Wagner Mancini foi tão incompetente que as pessoas colocaram em dúvida o Jeromel. É verdade.
O Jeromel foi posto em dúvida pelo trabalho incompetente de 22. Se o Jeromel, que é o Jeromel, foi posto em dúvida, o que dirá do Campaz? O que dirá do resto do trabalho do Grêmio? Então, deixa trabalhar. Parece que as coisas estão se encaixando. Parece que as coisas estão se encaixando. O Grêmio vai agregar qualidade. O Campaz começa a evoluir. Vamos deixar trabalhar. Agora melhorou. Recuperamos a confiança. Tem outros que precisam recuperar ainda mais. Vamos deixar as coisas acomodarem. Me parece que aquela nuvem está passando. Sabe a nuvem? Aquela nuvem que passa lá em cima sou eu. Sabe a nuvem? E tu é uma nuvem no Grêmio. Giliardi. Sabe aquela nuvem? Ribeiro, não tem ninguém com menos de 55 anos que saiba o que tu cantou. É, assim, tipo... Só que a é galera preciso... que tá no YouTube agora, absolutamente ninguém conhece essa E música. aqui, ó. Eu sou nuvem passageira. Isso é essa é Hermes mais- Aquino. Essa daí já tem 30 anos. Não, tem muito. Essa música tem 50 anos. Não, não, Essa tudo bem, década mas é que, tipo, eu com 30 anos sei que música é essa. Mas é preciso dizer, voltando ao futebol, já que com música a gente não funcionou muito bem, né, Baldassar? Bandido tava na... Não posso Não, dizer o não, resto acho da que música. essa daí não é uma Essa não boa dá de pra cantar aqui, né? Essa é uma música atual, bonita. Essa é atual. Tu faz TikTok, Baldassar? Às vezes eu vejo tu e a Monique fazendo Eu TikTok. faço TikTok. Eu faço TikTok dançando. E como é que tu dança? Danço com a capacidade que eu tenho de dançar, que é mínima. É pequena? É pequena. A melhor Sabe que música... eu bloqueei o TikTok por tua causa. Sabe? Por quê? Por causa das... Não, porque eu fiquei envergonhado por ti. Eu danço, sim. Fala Eu na danço. caixa o que tu falou, Pedro Henrique. Não, é que esses dias o Baldasso postou um vídeo no TikTok todo errado, com o vídeo virado, do lado virado. Que Faz o beleza. seguinte, vai lá e faz tu pra mim, então, já que tu não tá gostando. O melhor videozinho foi o Baldasso. O melhor videozinho disso. Quando o Baldasso é um visionário. Não existia TikTok ainda. E é o Baldasso. Eu vou tentar fazer aqui, ó. O Baldasso fez assim, ó. Não, deixa a outra câmera, por favor. Aí ele fez assim, ó. Como é que é? Eita, 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 veio o Hever, o Vitinho, agora o Arrascaeta. Quando Aí o Inter tava depois contratando o Arrascaeta foi pro Cruzeiro. Aí ele fez a volta. Eita, 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 pode melar o Arrascaeta. Pô, Fez isso. Isso. Ele fez. Parabéns, Vitório Pífero. Deixou a Arrascaeta e pro Uma das Cruzeiro. melhores coisas, um dos melhores negócios, esses empréstimos todos que o Inter fez do Arrascaeta por todo esse tempo, mais ou menos que nem o Cavani. Né? Pelo amor de Deus. Não começa, que o Inter não anunciou que nem vocês anunciaram. Não, o Cavani tá emprestado. Quando é que ele volta pro Grêmio, Léo? Porque esse empréstimo... No dia que o Arrascaeta voltar pro Inter, Ribeiro. Tá, mas viramos stand-up mesmo. Assim. Pra quem não lembra, o Arrascaeta estava acertado com o Internacional e o senhor Vitório Pífero, presidente do Inter, não o trouxe porque o empresário do jogador pediu uma comissão a mais lá no final, que era uns pila, e aí o Vitório, não quero então, o Alex é melhor do que o Arrascaeta. O Ele Alex disse tá que no ele final tinha o de carreira. Anderson, né? lembra? Hã? Ele disse que ele tinha o Anderson. É, o Anderson. Vamos lá, Otávio Jank, falar sobre Mano Menezes. Devolve a seriedade aqui para esse programa. Vamos tentar, JB, vamos tentar. O Mano Menezes, ele conversou com a imprensa depois do empate sobre o Atlético Paranaense, contra o Atlético Paranaense, falando sobre a atuação do Inter no mercado de transferências. A gente sabe do desejo colorado de contratar um centroavante. Vamos ouvir o que o Mano falou sobre isso, porque depois eu tenho um complemento sobre o plano que o presidente Alessandro Barcelos tem para trazer esse 9 para o Beira-Rio. Corda esticada é um termo muito nosso, né? Então, a gente nunca sabe o potencial final de uma equipe. E penso que ainda estamos distantes do potencial final. A melhora que determinados jogadores vão apresentando, isso faz com que a equipe cresça, isso aumenta a confiança e aumentando a confiança você pode fazer mais. E o mais importante é você não se acomodar, exigir da gente mesmo que se faça mais, trabalhar para fazer mais. Se estamos bem, vamos tentar ficar muito bem. Depois de ficar muito bem, vamos tentar ficar ótimo. Né? E é o que a gente tem feito, respeitando todo mundo. Estamos trabalhando, porque vai ser necessário trabalhar na reposição, na colocação de alguns jogadores. Mas estamos trabalhando com a tranquilidade que o campo está mostrando. Tá? Eu brinquei esses dias que eu sou bonzinho com o presidente, mas eu não sou tão bonzinho assim.
Olha só essa fala do presidente Alessandro Barcelos, e o Mano disse que não é tão bonzinho com o presidente porque ele também pede, em alguns momentos, alguns jogadores. O presidente Alessandro Barcelos deu uma entrevista para o pessoal do Globoesporte.com, JB, e me chamou a atenção essa fala aqui, onde ele fala um pouco sobre a estratégia para trazer um camisa 9. Não adianta sonhar com jogadores afirmados jogando. Há critérios para formar as possibilidades do momento que podem mudar, como uma briga com a direção que tem um problema de relacionamento e quer sair. O Inter está atento ao mercado para oportunidades de centroavantes que venham a surgir, como, por exemplo, foi em determinado o Benedetto, que até agora se resolveu lá com o Boca Juniors e não deve vir neste momento. O Inter monitora situações de centroavantes que podem estar encaixados, mas que, de repente, se desencaixem e possam parar no Internacional. Essa é uma questão interessante, uma estratégia do Inter, tipo o Benedetto, que tu citaste aí, daqui a pouco, né, tá mal com o Riquelme e tudo mais, opa, para no Beira-Rio. Mas esse eu já tô descartando. Esse tema, Ribeiro Neto, eu já quero te colocar. O Mano disse, olha, sou bonzinho, mas nem tão bonzinho assim. Ele tá deixando claro que ele precisa de um camisa 9, de um centroavante, Ribeirinho. É que assim, ó, ele sabe que ele treina um Internacional. Ele sabe que ele treina um clube gigante que há muito tempo não ganha nada significativo. Ele sabe que a torcida do Internacional espera uma resposta há muito tempo. E ele sabe que sem um centroavante ele não tem o pulo do gato. O time do Inter hoje está bom? Está se mostrando seguro, né? É um time confiável. Mas para ser campeão, para levantar a taça, tu precisa a cereja do bolo. E o Inter tem alguns jogadores qualificados para decidir. Tem o Alan Patrick, tem um Wanderson, né? Com eles o coletivo cresce, os outros crescem também, o Tyson volta a jogar, beleza. Mas falta ainda alguém que decida. E o Mano sabe disso. O Mano sabe disso, o presidente sabe disso, o Conselho de Gestão sabe disso, todo o contexto do Inter sabe disso, nós sabemos disso e vai ser feito isso. Vai ser feito isso. A informação que eu tenho conversando com pessoas do entorno do processo é que o Inter vai dar o talagaço. Opa! O Inter vai dar o talagaço. O Inter vai fazer um movimento ousado para trazer o centroavante. E a informação que eu tenho é que o Inter vai efetivar uma proposta oficial para a compra de Benedetto. Vai tentar comprar o Benedetto. Não vai conseguir. Não sei. O Boca já pagou. decidiu isso Vamos aí? lá. O Boca pagou 3 milhões de euros para trazer o Benedetto de volta da Europa para cá, tá? 3 milhões de euros são 18 milhões de reais. O Inter pagou 11 pelo David. Isso é um talagaço. Isso é um talagaço. Só tem uma coisa, tá? É assim, ó, com todo respeito aqui, tá? Eu sou obrigado a fazer um modo comparativo. Uma coisa é o Inter pensar em Benedetto, outra coisa é o Inter pensar em Mikael. As coisas não estão o Mikael tá fora de cogitação. Ribeiro, o Inter não vai contratar centroavante aposta. O Inter não vai contratar. E outra, isso que o presidente disse, questão de salário, é balela, com todo o respeito ao presidente. O Inter paga o salário que precisa pagar. O problema do Inter é encontrar, porque o que era com o rapaz que foi pro Corinthians? Era só o salário. Mas ele falou isso nessa entrevista que o Tiago disse. E o Inter ofereceu 1.200.000 reais para ele. Então o Inter pagar 1.200.000 pro Benedetto, o Inter paga. O problema é ter que comprar o Benedetto, que é o caso agora. Eu ouvi esse podcast lá em Veranópolis. É que eu queria cornetar o Ribeiro Neto. Nós fomos depois para um hotel, uma pousada. Qual era o nome do tiozinho da pousada lá? Gente boníssima. O Clóvis lá. Seu Clóvis, gente boníssima. Aí sabe o que aconteceu? Pousada dos Plátanos. Sabe o que aconteceu? Isso aí, Pousada dos Plátanos. O Ribeiro Neto foi dormir. Sim. Tu lembra disso, né, Cecília? Ribeiro Neto foi dormir. Que beleza. O César Cidade Dias foi trabalhar, gravar vídeos para o seu canal do YouTube. O Meneghetti foi gravar vídeos para o seu canal do YouTube. E eu fui escrever para o meu blog, o jbfilhoreporter.com.br. E eu fui dormir. E o Ribeiro Neto foi dormir. Lá pelas tantas eu botei meu fonezinho e ouvi 1 hora e tanto do presidente Alessandro Barcelos conversando com o Tomás Rames e o Bruno Ravazoli. Conhece o Bruno Ravazoli, Ribeiro? Meu filho. Teu filho. E aí o presidente fala essa frase: esqueçam centroavante que está jogando em altíssimo nível. Tipo, o cara tá lá, é titularíssimo, não dá. Tem que ser uma oportunidade de negócio. Que o Inter consiga ser um jogador que brigou com a diretoria e tudo mais. Mas aí, por que eu tô falando tudo isso? O Benedetto poderia, e é por isso que eu tô dizendo que não tem, o Benedetto poderia se encaixar nessa situação. Sabe por que ela não se encaixa? Tiger Junk aparece aqui. O último jogo do Benedetto foi quando e aconteceu o quê? Foi sábado contra o Tajeres, o Benedetto errou um pênalti, depois sofreu um pênalti
o Boca ganhou o jogo, 1-0, ele saiu aplaudido e agora ele está lesionado, não joga no próximo jogo. Daí não te entendi. Não, a história assim de brigou, não tem clima, não tem ambiente. Ele saiu aplaudido pela Bombonera. Primeiro, gente. a Bombonera aplaude qualquer coisa que o Boca faça. Ela reclama depois. Não. Vocês não conhecem a torcida argentina. A torcida argentina não vai a ninguém. Torcida na Bombonera não vai a ninguém. César, eu tô errado? Não, na Bombonera não se vai a ninguém. Eu sei, mas se tu levantar pra vaiar durante o jogo na Argentina, tu tocam pra fora da Bombonera. Vocês não conhecem a Bombonera. Eu conheço a Bombonera, só que o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Não existe esse clima insustentável com o torcedor. Se eu entrar em campo com a camisa do Boca, quando eu estiver saindo, a torcida do Boca vai me aplaudir. Então, essa argumentação não serve. O Benedetto não tem relação nenhuma dentro do clube. O Benedetto não pode andar na rua em Buenos Aires. Isso não é verdade. Vocês acham que porque ele foi aplaudido, tá tudo resolvido? O Benedetto jogou fora uma Libertadores da América, Eu sei que é grande, mas a bronca do Benedetto é com o Riquelme. Isso não é pouca coisa. É só o dono da Boca. Isso não é pouca coisa. Mas não está inviabilizado lá. É só isso que eu estou tentando mostrar para as pessoas. Eu quero chamar aqui o pensamento. O Baldasso deu uma notícia aqui, quando ele fala no talagaço, em dar o tiro. Nós estamos vivendo uma janela que pro futebol brasileiro é meio de tabela. Mas pro futebol mundial não é. Quem sabe o Inter não está pensando num outro nome na Europa, vindo para cá por um empréstimo importante. E essa informação do Baldasso, já fiquei... Estou perdendo os cabelos já. Ontem me fizeram essa pergunta, eu levei até para o Donos Radio ontem, né? E faço aqui para vocês. Tchê, será que não dá para convencer Luizito Soares de que Porto Alegre é aqui pertinho? Não dá. Não dá. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, cara. Deixa eu só dizer uma coisa. Luizito Soares, bota ele no Inter aí pro Ribeirinho ficar feliz. Não vai dar. É só isso que tu tem para dizer? Não, deu outra, não vamos nem levar adiante. O Luizito Soares deu uma entrevista recentemente dizendo que não jogaria no Brasil, porque o Brasil é um país que se joga muito e ele não teria tempo para a família, nem ganharia muito dinheiro, nem teria aquele prazer de, vou me divertir. Tem um tipo de jogador que não dá para pensar. Não importa o que o Luizito Soares tenha feito na carreira dele, não importa que o Diego Costa, aquele do Atlético de Madrid, que estava no Atlético, não tenha feito na carreira. Esses caras não querem mais jogar. Eles querem estar próximo da família. Eles querem um clube que pague uma grana para eles continuarem ganhando dinheiro. Jogador sem ambição pode ser o Cristiano Ronaldo. Se me oferecer o Cristiano Ronaldo sem ambição, eu não quero. Tu tem que trazer jogador com ambição de alguma coisa. Vem cá, nós precisamos de mais exemplos do Rio Grande do Sul. Vocês não viram o que aconteceu com o Douglas Costa ano passado aqui? Ele veio aqui para casar, ele não veio aqui para jogar. E tem um componente, para esse jogador, o dinheiro que o Brasil oferece, 1,2 bilhão, isso não é dinheiro. Claro. Então tem mais isso. Eu preciso do cara, tu traz o Benedetto agora. Não é o Damião, Baldasso. Poderia ser. Não é o Damião. A questão do Damião é o ressarcimento ao clube japonês que não há muito tempo renovou o contrato com ele. Salário dele, o Inter paga. É 1 milhão, o Inter paga. Gente, esse talagaço não seria o Damião? Poderia ser. O Inter não vai deixar de contratar um centroavante bala agora por ele ganhar mais de R$1 milhão por mês. O Inter vai pagar. O problema é ter que comprar o jogador. Que com o Yuri Alberto, desculpa ter dito o nome, não precisaria. Porque o jogador tinha liberação da Rússia. O problema é tem que comprar. O Benedetto custa 3 milhões de euros. O Benedetto tem 32 anos. Tu não consegue investidor porque não tem valor de revenda. É caro. Aí é que tá a nossa divergência. Outra coisa que é importante, JB. O Inter foi muito, mas muito inteligente nas suas contratações. Jogadores que poucos conheciam. Aí é que tá. Vamos olhar o mercado da Rússia, o mercado da Ucrânia. O Inter pode estar trabalhando mais alguém nessa linha. Só sobre o Benedetto, não estou gostando dessa caminhada, não estou gostando. A informação que eu tenho, é por isso que eu divido do Baldasso, primeiro, ele não está inviabilizado. Segundo, conversando com setoristas, colegas, repórteres da Argentina, todos me passam o seguinte, a direção do Boca não aceita liberar o jogador. O jogador já disse publicamente que não quer sair. A informação que se tem de bastidor é que ele quer ficar, porque ele voltou para tentar ganhar a Libertadores que ele perdeu lá atrás em 2018, em que ele não está inviabilizado no país. E que não adianta, o Inter pega 3 milhões de euros e vai no Benedetto. Pode pegar com sonda, se quiser o dinheiro. Deixa eu só te dizer uma coisa. Só que o Benedetto não quer vir. Essa intenção do Benedetto de voltar para o Boca agora para tentar ganhar a Libertadores que ele não ganhou em 2018, me parece que deu errado e me parece que ele foi o grande culpado disso. Tá, mas é que me parece que o mundo não acabou, entendeu? Cara, pra torcida do Boca, isso é acabar o mundo. Mas vocês já ouviram a técnica do quero-quero? Como é que é? Eu acho que é isso. Tá indo bota o ovo de um lado. Bota o ovo de um lado e vai piar do outro pra ninguém...
Olha... Capivari do Sul tinha muito isso, tá, Ribeiro, Cecília? olha... Inclusive, eu vi uma frase brilhante aqui do meu amigo Xande Hofmeister, que botou o seguinte: o Ribeiro é um comentarista meio espaço. Às vezes na terra, às vezes no espaço. Como é que é? O Ribeiro é um comentarista meio espaço. Às vezes ele tá na terra. Meio na terra. Às vezes no espaço. É justo. Ô, Pedro Oliveira, fala na E é caixa boa que tu frase. tá falando meu ponto aqui, ó. Vamos agora com o Tiger ou com o Lucas Leiva? Não sei como é que o Meneghetti aguenta. O Pedro Oliveira é que é o Paulinho, né, o Meneghetti. Comigo vem a categoria de base. Cada um tem o que merece. Tu tá na transição e veio a categoria Cada de base. um tem o que merece. Vai, Tiger Shea. Olha só, JB, a grande expectativa é pro próximo fim de semana em relação à estreia de Lucas Leiva com a camisa do Grêmio, tá? Essa estreia ela deve acontecer no próximo sábado contra a equipe da Ponte Preta, jogo às 4h30 na Arena do Grêmio. O Lucas Leiva, ele até regularizado, já estaria por conta da abertura da janela de transferências, tem ainda alguns procedimentos, por isso não joga hoje contra o Brusque, mas está treinando muito bem. O relato que a gente tem dos setoristas que acompanham as atividades no dia a dia no CT Presidente Luiz Carvalho apontam que o Lucas Leiva vem sendo um dos destaques do treinamento. O Roger Machado, após a última vitória do Grêmio, em entrevista coletiva, destacou a qualidade técnica do Lucas Leiva e como ele vem se aprimorando para poder se adequar à equipe. Dentro disso, JB, a chance do Lucas Leiva estrear no próximo sábado é muito grande, o que obviamente desperta uma atenção toda especial para o compromisso contra a Ponte Preta no fim de semana, depois do jogo de hoje contra o Brusque. Vamos lá. Cena Cidade Dias, a gente já debate esse assunto, mas antes, tu tem um recadinho pra quem tá com dinheiro sobrando, tipo tu, tipo o Meneghetti, vamos botar no Meneghetti que tá em férias, o que ele tem que fazer, Tipo Meneghetti agora. Você que tem seu capital na poupança, na Bolsa de Valores, CDBs, está vendo o mercado financeiro nos últimos tempos ficando muito instável. As empresas da Golden Brasil atuam no mercado bilionário de minérios e pedras preciosas desde 2019 e hoje são centenas de pessoas lucrando. Você pode lucrar também mais de 4% ao mês, iniciando neste mercado a partir de R$ 700 de capital e ainda com garantia de minérios em contrato com as empresas. Sabe como a empresa paga também? Simples. Você compra frações de minérios e deixa com a empresa vende os minérios e divide um pedaço dos lucros com você. E hoje, uma promoção especial para os torcedores do Tricolor, do Grêmio. Compre 10 Golden Token Brasil e lucre 4,1 ao mês e ainda ganha 20 tokens lá da terra de gremistas. Promoção aos tricolores. Faça parte do time da Golden Token. Para os colorados, também temos promoções especiais esperando por todos. Chamem agora 0800 606 6048. 0800 606 6048. Pelo telefone ou WhatsApp e conheça. Compre os tokens de minério e lucre todos os meses com a Golden Token Brasil, JB. Valeu, CCD, obrigado. Olha só, Tiger Junk informa que Lucas Leiva está treinando muito. O Roger, na última entrevista coletiva, disse, até contou uma história, né? Que o passe dele tem mais pressão, porque é passe nível europeu, que fez uma inversão de bola, a bola explode no peito do Emerson, que os caras têm dificuldade para entender lá, o negócio é muito mais pegado na Europa. E aí, Ribeiro Neto? E aí que eu espero que ele dê todo agregue tanto assim como o CCD e como a torcida do Grêmio acha que vai acontecer. Né? Eu mantenho a minha posição, eu acho que ele realmente é melhor do que todos os outros volantes que existem na arena, só que ele não vai decidir jogos. Né? Então, o que ele vai agregar? Ele vai agregar experiência, ele vai agregar desarme, né? O Grêmio que já toma pouco gols vai tomar menos ainda. Nisso, ponto, está fantástico. Ele não precisa decidir jogos. Ele não precisa. O Grêmio já está decidindo os jogos, não precisa qualificar. O Baldasso falou há pouco aqui, quando a gente estava falando de jogador de ambição e tal, o Baldasso falou uma situação envolvendo o Douglas Costa e o que isso representaria nos nomes que o Inter estaria sugerindo para contratar JB. E acho que tu pegou num ponto que a gente precisa falar aqui quando o assunto é Lucas Leiva. Ele não pode pagar o preço dos vagabundos que vieram aqui. Dos vagabundos que vieram aqui. Isso, CCD. Tá? Dos vagabundos que vieram aqui, fizeram contratos, botaram um chinelinho e ficaram olhando o jogo. E eu não estou falando desse rapaz que veio aí, o último que veio, porque todo mundo queria ele aqui. Eu estou dizendo tantos outros. Quem? Não, o Douglas e outros tantos. Na história tem vários caras nesse sentido.
Saíram lá do mundo deles, vieram aqui, nós vamos lá para a província lá e vamos fazer alguma coisa lá e depois eu ganho um joguinho para eles ficam batendo palma para nós. Esse rapaz não pode pagar esse preço de ter... Ele não é dessa turma. Porque ele não é dessa turma. Ele tá aqui, ele tá trabalhando. Tu não tem... Tu viu algum TikTok dele dançando? Não viu, né? César detesta o TikTok. Não, mas isso cara, não denota uma isso é uma certa lógica, seriedade. o cara veio para O cara trabalhar. sabe. O cara veio aqui para trabalhar. Esse menino vai entrar para a história, a gente não tá se dando conta. Esse menino vai entrar para a história do Grêmio, uma página muito bonita da história do Grêmio. Subiu 2 vezes. Ele estava lá no dia, na Batalha dos Aflitos, e ele vai ser, e eu disse quando ele foi contratado, que naquele dia o Grêmio subiu, e o Roger disse isso na coletiva, o Roger disse, ele mudou o ambiente, inclusive, dos treinos. Isso aí, cara. O cara mudou, inclusive, por quê? Porque ele é profissional. Vocês estão... É sério, eu não estou brincando, não é um deboche. Vocês se deram conta o que nós já noticiamos do Lucas Leiva desde o dia que ele chegou? Eu quero saber se tem alguma imagem dele que não seja profissional dentro... Inglaterra para jogar no Liverpool. Só ele jogou no Liverpool. E aí ele chega na Inglaterra para jogar no Liverpool e ele não, assim como todos os jogadores, é mais um depoimento que a gente ouve, ele não consegue chegar perto dos caras, porque tipo, na Inglaterra os caras passam voando por ti. Sabe o que ele faz? Ele chama um preparador físico que trabalhava na base, nas categorias de base do Grêmio, para morar com ele na Inglaterra por 3, 4... É força para o futebol europeu. Então, que é uma coisa, inclusive, que pessoas que agora voltaram para o futebol profissional, depois de muito tempo, ficaram surpresas. O jogador tem preparador físico. Sim, cara de alto nível tem preparador físico particular, fisioterapeuta particular, e é justo que faça isso. Sabe quem era o preparador físico dele? O Ferreira não pode. Sabe quem era o preparador físico dele? Não. O William Thomas. O William Thomas. Que era da base, preparador físico da base do Grêmio. Que legal essa história. E aí foi morar com o Lucas em Liverpool. Lá em Liverpool, usou a grana que ele ganhou, que era uma grana melhorzinha, para investir em estudo. Estudou, virou diretor executivo, foi para Atlético Paranaense, Avaí, e agora hoje é o diretor executivo. E o William Thomas tem uma outra curiosidade. O William Thomas também é faixa preta de jiu-jitsu. Será um é bom não entrar dos correto. Beatles ou não? Não, mas eu acho importante, eu faço questão de frisar isso, JB. Respeitem o Lucas não é nem perto do que foram alguns jogadores contratados pelo Grêmio, pelo Inter, esses que vieram com cartaz e que não fardaram aqui. Foca no Ribeirinho aqui, Jorge Júnior, foca no Ribeiro, olha pra câmera, aqui, essa aqui, a 2, Ribeirinho, essa aqui, ó. É que eu tô na 4. Não, tira a 4, é da 2 aqui, ó, olha pra 2, aí, chama um intervalo comercial na TV e diz que quem tá no YouTube fica com Tiger Junk, que tem um best friend, né? Nós vamos a um break, Tiger Junk estará com vocês e na volta eu tenho um recado muito especial para você não se arrepender. O JB acha que é o Rodrigo Faro. Não, ele tá com essa agora. Chama tu, Pedro, entra na caixa. Pô, tá cara, achando assim, o Rodrigo peraí. Não, o comando vai dar namoro aí, vai. Peraí, vem pra mim aqui, ó. Por justiça, a única vez que eu vi Rodrigo Faro na vida foi o Casimiro reagindo aos vídeos dele. Que é muito bom. Não, agora tu vai falar isso no ar. Fala isso no ar, Pedro. Dança, gatinho, dança. É isso aí. Não, o JB tá achando que é o Rodrigo Faro. Acho que tá na hora do Faro, vai. Ele gosta, é isso aí. Cara, por que eu voltei, cara? Eu não sei. Tem 16 mil pessoas nos assistindo aqui. Tá, Igor, qual o cardápio de hoje? Hoje tem aquele rocambole, né, ô Julinho? Rocambole e purê de batata. É bom almoço hoje. Arroz, feijão, purê de batata e rocambole. Tá, Igor, o Guerreiro tá recuperado? Cara, o Guerreiro tá recuperado. Clinicamente, o Guerreiro tá recuperado. Tá precisando retomar ainda o ritmo de jogo, melhor forma física e tal. Caixa de areia, treinamento, mas já estamos liberados pelo DM. Tá, Igor, é verdade que o Corinthians quer levar o Carlos Depena? Cara, eu quero levar o Carlos Depena pra minha casa. Mas não vou levar, não tem dinheiro. Nem o Corinthians vai levar. O Depena vai ficar no Inter, tá? Fica tranquilo. Não precisa ficar nervoso, não. Hoje agradaram o Baldassi colocando gol do Sobis. Pula que é gol do Sobis. Pula que é gol do Sobis. Muito pulei. Bota a enquete no ar pra gente encerrar o programa e saber o que a galera de casa tá pensando sobre esse assunto. Quem que o Mano Menezes deve tirar ou colocar no time do Internacional com a volta do Wanderson? Pedro Henrique e Wanderson, tirando o centroavante, a galera tá com o JB, 68%.
PH e Wanderson tirando um meia, 11%. Não, isso não. Apenas Pedro Henrique, 9%. Apenas Wanderson, 12%. Baldaço. Não, a torcida quer isso, eu também gostaria de ver isso, ainda mais que nós não temos um centroavante afirmado. Mas eu lamento dizer que isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, porque o Mano não vai fazer isso. O Mano não joga com 2 pontas. O Mano joga com ponta e com centroavante. É isso que ele vai fazer. É isso aí, é exatamente isso. A torcida sempre quer o melhor, o mundo perfeito. O mundo perfeito não existe. E no caso de um time de futebol, Celso Roth dizia, eu sei que não é bom citar, mas equilíbrio. O time tem que ter equilíbrio, velho. E com 2 pontas agudas é uma festa do seu rádio. Não vai acontecer. Eles já definiram que não vai acontecer, então eu não sei nem por que nós perdemos esse tempo todo discutindo a tal da enquete, essa aí, né, Baldasso? A minha opinião... Vocês já decidiram. Cara, assim, ó, o Mano Menezes tem a confiança da torcida do Internacional. Se o Mano Menezes acha que não dá, eu também acho que não dá. Entendi. Eu também acho que não dá. Enquanto ele estiver fazendo tanta coisa boa, eu vou acreditar. Eu sou um servo de Mano Menezes. Servo. Baldacinho, hoje 3 meses do anúncio oficial de Mano Menezes. Amanhã conta o São Paulo vai marcar 3 meses da sua apresentação no Internacional. 90 dias, 31 jogadores observados, olhados, o último agora o Lucas Ramos, 62% de aproveitamento, classificação na Sul-Americana, 4º lugar no Campeonato Brasileiro, a 4 pontos do líder, ou seja, tá no bolo. O Inter teve um hiato na sua história que ele decidiu não ter treinador de futebol, né? Aí o Inter decidiu agora de novo ter treinador de futebol. Veio o Mano Menezes, que é um treinador que nós não tínhamos desde que o Abel Braga foi embora. Beleza, o que um bom treinador faz? O que está fazendo. O Inter está ganhando. Tá certo. Gente, 10 segundos agora. Posso dar meu palpite pro jogo do Grêmio hoje? Pode. Eu vou lá e vou apostar na KTO, lá vou colocar Grêmio 3-0, cravado. 3-0 cravado, vai na KTO, bota o código DONOSTV e ganha um bônus para tua aposta. Tchau.